Não paramos de passar vergonha. Apita o árbitro, é fim de jogo em Buenos Aires. 1 para o Huracan, 0 para o Corinthians. O torcedor do Corinthians é machucado mais uma vez. O torcedor do Corinthians é humilhado mais uma vez. O torcedor do Corinthians sofre de novo. Olha. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Huracan, né? Hoje eu tô confiante no Corinthians, Lelê. Huracan 1. Brasil! Time reserva. Urucubaca 0. Não vai ter placar no Estádio 97 não, hein? Não vai ter não. Não vai ter não. Que vocês são a piada continental, todo mundo sabe. Mas esse ano vocês estão de parabéns, hein? Eliminado na pré-Libertadores e na fase de grupos da Sul-Americana. Ainda bem que o terceiro colocado não tem vaga pra mais nenhum torneio, hein? Porque agora a chave virou, gente. A chavinha virou. São outros tempos, dias melhores pro nosso Corinthians. Juntou o sujo com o mal lavado, hein? O técnico que é a vergonha das seleções continentais com um time que é saco de pancada dos times do continente. O Corinthians estava bem até a execução do hino, cara. E vai ter que pegar dinheiro emprestado com o Memphis, hein? O novo Presília já falou. Não tem grana pra pagar o Profut daqui uns dias. O ano começou agora, rapaziada. Agora começou o ano. Dizem que o problema da CBF começou quando o assessor jogou um gato na coletiva da seleção. Adivinha quem o Corinthians contratou? Quero falar pra vocês do Estádio 97. Ficaram zoando, aloprando. Chupem todos. Merece sobrar. Habla aí, mano. Habla da naba, habla aí, mano. Trouxa. Habla da naba, habla aí, lele. Trouxa. Habla da naba, habla aí, lele. O pior que parece as torcidas argentinas mesmo. Habla da naba, habla aí, mano. Habla da naba, habla aí, mano. Mano habla sobre naba. Habla da naba, habla aí, lele. Cadê a segunda voz? Habla da naba, habla aí, lele. O mano sentou no El Cilindro ontem. Nossa, velho. Olha, gente. E a bufadinha, Marcão? Como foi a bufadinha ontem? Teve bufadinha? Rápido, Marcão, rapidinho, vai. Aí ele Bufadinha começa, do mano. Primeiro que ele pega o Toninho assim, ele tá metendo um bebeto, né? Mete um bebeto. Tava metendo um bebê. Tá aqui, Como que é o Toninho no colo dele? O Toninho Aqui, ó, no mete um colo. bebeto. Mete um bebeto aqui. Pô, você falou que é um franguinho? É uma codorna, né? Ainda é uma codorna. Coderninha. Mas daqui a pouco ele entra na Gaviões da Fienzo lá junto com o mano. Aí ele começa assim. Se fecha. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo o Corinthians em competições sul-americanas não consegue jogar, cara. consegue. Vá pro inferno, Dorival. Mais uma vez você coloca o time errado em campo. Já? Thales Magno, vá pro inferno. Devolve esse cara lá pro New York City. queimando o Dorival. Cara, pelo amor de Deus, o Garro ele voltou com uma perna só também. Vá te catar. Eu não aguento mais falar do Corinthians. Tchau. Aí ele mete aqui. A saidinha é melhor, né? Ele dá uma saidinha, né, cara? Pra falar a Saidinha verdade, o melhor momento que o Corinthians teve na partida foi quando o Garro entrou, Motinha. Pra você ter uma ideia como é que tava o Corinthians em campo, cara. Mas vou te falar, quando as coisas vão bem, Mota, não é o único fator que fazem com que as coisas vão bem. Vão pro caminho da vitória, vão pro caminho do êxito. E quando as coisas vão mal, a gente não pode atribuir a um único fator, não. Ontem, Mota, vamos lá, cara. O Corinthians, ele tinha tudo, absolutamente tudo, pra depender somente de si para se classificar aí para o playoff da Sul-Americana. Isso porque o Huracan, ele vai disputar agora no final de semana a decisão do Campeonato Argentino, um título que eles não conseguem há 50 anos.
Então, é um feito histórico na vida do Huracan. É uma façanha para os caras. E como eles já tinham assegurado a primeira classificação do grupo ali, a primeira posição, eles não corriam o risco de perder essa posição. Cara, nitidamente eles iam preservar o time principal e mandaram para campo um time reserva. E, cara, pasmem, Motinha, o Corinthians, para ver o nível da merda de elenco que a gente tem. O elenco do Corinthians ele não foi capaz de ser melhor, dependendo de si, vencer o time reserva do Huracan. Do modesto Huracan. Então isso prova muita coisa, cara. E quando a gente começa a falar a respeito de jogadores, e eu já vou chegar no Dorival, cara, o time do Corinthians é um time sem alma, é um time sem sangue, é uma bosta de um time que é previsível, é lento, não tem repertório. Se você olhar, por exemplo, os caras que gostam de scout, os caras vão falar, olha, o Corinthians ele tá com 70% de posse de bola. É uma posse de bola ilusória, é enganosa, porque daquele mato não sai cachorro. O Corinthians é improdutivo. É igual, por exemplo, se você... Sabe aquele cara burro que fala, vou pegar uma prova da Unicamp pra fazer. Ele pode ficar 3 dias com a prova da Unicamp na frente dele que não vai sair nada. Pode até consultar, né, mano? Exato. É o Corinthians com a bola no pé. Cara, você pega o sistema defensivo do Corinthians, ô Vieira, é uma tragédia, cara. Tirando o Hugo Souza, que, coitado. E tem gente ainda que fala, o Hugo Souza falhou no gol. Tão de brincadeira, mano. Não. Mas vamos lá, Félix Torres, mano. Um pavor. André Ramalho, horroroso. Kaká, Deus que me perdoe. E Angileri, esse cara me enganou. Ele fez 3 partidas aí. Falei, Lelê, porra, chama o lateral. Porra, não vamos mais depender de Bidu. Hoje, quando o Bidu não joga, eu sinto falta do Bidu. Pra você ter a ideia do nível do Angileri. Então, cara, ontem ele foi bater uma falta, Lelê, no segundo tempo ali. Cara, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo do Corinthians ontem. O Angileri foi recuar uma bola ali pro Kaká ou pro Hugo. Ele jogou entre os dois e mandou pro escanteio. Pra você ter uma ideia, o nível que o Angileri tá. Você vai pro meio-campo do Corinthians, cara, é um cemitério de jogadas. É o que eu falei ontem no vídeo que vocês estavam zoando aí. Mas, cara, Chernobyl tem mais vida que o meio-campo do Corinthians. É isso. De brincadeira. Esse meio-campo do Corinthians é uma porcaria, é horroroso. E aí já entra na responsabilidade do Dorival. O Dorival, ele conseguiu estragar o melhor jogador que o Corinthians tem ali naquela região do meio-campo, com a ausência do Garro, que é o Carrídio. O Carrídio, ele joga muito quando ele joga por dentro, fazendo a saída de bola, segundo volante. Ele conseguiu alejar o Carrídio. É igual você pegar lá no FIFA, Sombra, e pôr o Messi pra jogar de lateral esquerdo. O cara que é 9,9, ele vai pra 34. É o que ele fez com o Carrídio, jogando o Carrídio aberto pela direita. A impressão que eu tenho, cara, é que o Dorival, se der aquele brinquedo pra ele de criança de 2 anos, de encaixar estrela na estrela, o quadrado no quadrado e o círculo no círculo, a impressão que eu tenho é que o Dorival não consegue terminar. A impressão que eu tenho é que o Dorival não termina essa porra, velho. Ele quer colocar a estrela no quadrado e fica forçando lá, né, mano? Sabe? E batendo a cabeça a casinha, assim, sabe aquela casinha? Exato, velho. Então, Lelê, quando eu começo a criticar o Dorival, por exemplo, não é só na escalação do time. Não é só na escalação, porque escalar o time é muito fácil. Escalar a melhor opção, eu também faço. O treinador, além de escalar as melhores opções dentro de campo, ele precisa fazer essa coordenação dar certo. Ele precisa fazer esse time da liga. E o Dorival, desculpa, Lelê, em 9 partidas que ele assumiu o Corinthians, ele não mudou absolutamente nada o time do Corinthians. O Corinthians hoje é um time previsível, é um time sem repertório e é um time chato de se ver jogar. O Corinthians parece que tá jogando rugby. É sempre pro lado e pra trás o passe. O Corinthians ele pode ter 90% de posse de bola num jogo que ele não vai levar perigo pro adversário, porque o Corinthians é improdutivo. O Corinthians não tem da onde tirar. E o Dorival, ele tem contribuição nisso sim. No último jogo, Lelê, quando ele pôs o Thales Magno e ele perdeu aquele gol, vocês vão se lembrar até do argumento que eu usei. Eu peguei e falei, eu não vou criticar o Dorival, porque o Dorival fez o certo. Se o Thales Magno perdeu a porra do gol cara a cara, a culpa é do Thales Magno, não é do Dorival. Porque ele era obrigado a colocar um atacante mesmo ali pra ajudar o Yuri Alberto naquela partida. Sim. E nesse caso, Motinha, ontem, novamente, ele não pode entrar com o meio campo com 4 jogadores que não são de criação, por mais que diga, mas o Garro não tinha condições de jogar o jogo inteiro, ok, mas ele era obrigado a entrar com o Coronado. O Coronado é um morto? É um morto. Porém, o que o Bidon fez ontem? De novo. É isso que eu ia falar, né, mano? O Bidon é fraco, velho, é fraco. E tem um monte de corintiano aí que ficava morrendo de amores. Ai, porque é da base, mano. O Bidon é isso, o Bidon é aquilo. O Bidon, quando ele tem que jogar avançado, ele não consegue armar, porque ele não tem qualidade pra isso. O Bidon, quando ele joga recuado, ele não consegue jogar também, porque ele não consegue marcar.
ele não tem contundência na marcação, o Bidon anda em campo. O Bidon é aquele que o tio que alugou a quadra levou, ó, meu sobrinho tem que jogar também. Sabe, põe em campo pra correr atrás da bola, mas não faz nada que preste, não faz nada de útil. É ridículo, cara. Porque, Lelê, os outros podem até estar mal. Numa dessa, o Ranieri não jogou bem, o Martínez não jogou bem, o Carrillo não jogou bem, mas deles eu sei que dá pra esperar alguma coisa. E aí cabe ao incompetente do treinador tirar o máximo desses caras. Mas esse Bidon não dá, cara. Sangue doce do cacete. E aí o Corinthians precisando fazer um gol, Lelê, pra acabar de cagar com tudo, ele me põe aquele morto-vivo do Maicon. O Maicon, cara, se ele aposentar hoje no Corinthians, ele consegue gravar a vinheta do Walking Dead. Aquele morto que tá andando na estrada é o Maicon. Porra, velho. Fala, Lelê, desculpa. Exaltei. Peraí, é a Lelê? Lelezita? Lelezita. Lelezita. Como está? Já que é pra hablar em espanhol. Leticia habla sobre nada. Já que é pra hablar em espanhol, então, vergüenza, né? Vergüenza. Que eles falam. Meu Deus. Mais um vexame, né, mano? Eu até brinquei aqui quando eu cheguei com o Vieira. Vieira, pô, fogo. Eu falei, cara, eu já tô calejada, parece que eu nem sinto mais, né? Porque já estamos aqui, ó, Energia em Campo, o quê? 6 anos já, eu acho. E em questão de competição sul-americana, é realmente vexame atrás de vexame. A impressão que eu tenho, mano, também, é que o Corinthians não quer parar de passar vexame, né? Porque se a gente pegar históricos de Palmeiras e Flamengo, que por um tempo estavam sendo chacota, né? Tiveram suas fases ruins e tal, chegaram ali, digamos que num fundo de poço, e os caras lá de dentro falaram, ó, chega, não podemos mais passar por isso aí, né? Vamos fazer uma reestruturação, chegou um Paulo Nobre, chegou um Bandeira de Melo, e assumiram lá, tomaram as rédeas e consertaram ali a gestão do clube. E o Corinthians é ano atrás de ano, ano após ano, com dívidas, né? Com a dívida aumentando, com problema atrás de problema. E parece que não quer. Não chega ninguém ali que fala assim, ó, isso aqui tem que parar. A gente não pode mais passar essa vergonha que a gente tá passando. E eu não acho, sinceramente, mas que o é Augusto porque... falou quando chegou. Ia acabar a vergonha. Mais do mesmo, né, Motinha? Mais do mesmo. Até porque o Augusto era um dos caras que sempre esteve ali. Eu até escutei vocês falando desse assunto ontem, que teve alguns ouvintes que ligaram aqui e falaram, porque se o Augusto sair, volta a renovação e transparência. Gente, parem de se iludir. Porque tem gente que se ilude achando que o Augusto era algo alheio a isso. O Augusto também sempre foi. O Augusto era da renovação e transparência, ele era assessor da base. Ele só quis ganhar vida própria. Exato. Com esquemas de corrupção na base, quando era da renovação e transparência. Então não venham querer achar que ele é um coitadinho que estava lutando contra a renovação e transparência, porque não estava. E é sempre esses caras que estão ali, né? Por isso que a gente tem 1% de esperança que caras que estão chegando agora na política do clube talvez pudessem fazer algo diferente. Mas é 1% diante de 99% que estão lá. E é muito difícil. E aí, o povo também, acho que tem muitos corintianos que têm uma visão assim. No Palmeiras apareceu um Paulo Nobre. No Flamengo apareceu o Bandeira de Melo e outros empresários. E parece que no Corinthians não aparece ninguém. Não é que não aparece ninguém. É que esses caras que estão lá não deixam ninguém aparecer. Por isso que eu falo assim, ó, no Palmeiras e no Flamengo, teve um dado momento que a estrutura ali chegou e falou, não dá. Né? Esse cara tá querendo colocar o dinheiro, tá querendo tomar as rédeas aqui e chamar a responsabilidade pra ele. Então tá, vamos apoiar esse cara, ele vai ficar aí. No Corinthians, se aparecer um cara desse, não consegue fazer trabalho hoje lá. Não consegue nem... Porque assim, se o cara quiser colocar o dinheiro dele lá e tentar fazer o clube se reerguer, os caras vão querer... Se chegar um Messias lá, os caras vão sugar ele. Os caras vão querer pedacinhos desse dinheiro que o cara vai colocar lá, vão querer a parte deles. Tá então, tão assim, contaminado. É exatamente isso. O Parque São Jorge está sequestrado, Mota. E aí o nosso problema, o Mano já falou bastante aí do campo de jogadores de Dorival, óbvio, porque a gente tá falando de um jogo em específico, mas a gente sabe que começa lá em cima o problema. O problema do Corinthians é estrutural. Tanto é que a vergonha, ela não foi só ontem, né? Não é uma única vez. É ano após ano, teve é a isso. pré-Libertadores nesse ano ainda, né, Lê? Claro. Assim, até acrescentando isso que você tá falando, desculpa, Diga. só vou colocar um dado aí, que ontem o Fabinho Soldado falou, né?
Ele falou que sim, vai ter que ele não conversou ainda com o presidente, né, com o interino, que é o Osmar Stabile, né? Ele falou que vai ter uma conversa com ele e nessa conversa vai ser apresentado sim a necessidade de alguns reforços, né? Ele sabe a condição do clube, sabe o que está acontecendo, que tem que dar tempo pro Dorival, né? Que é muito cedo cobrar um trabalho do Dorival nesse sentido, viu, mano? Da derrota e tudo, que é muito cedo para fazer essa cobrança em cima do Dorival, que só tem 9 jogos, né, com o Corinthians e 10 treinamentos, sei lá o quê, mas que vai ter sim uma conversa com o presidente falando da necessidade de algumas contratações pontuais no Corinthians que deve acontecer, né? Mas assim, vamos lá. Eu acho que não dá pra gente... Eu concordo que é cedo ainda pra colocar a cabeça do Dorival numa bandeja e ficar querendo colocar toda a culpa só pra cima do Dorival. É como o Mano falou. Futebol elenco, é coletivo, mas o Dorival também tem os seus erros. E principalmente nas escolhas do jogo de ontem e escolhas que a gente já vinha contestando aqui. Por isso que eu falei, quando a gente ganhou de 1-0 do Racing do Uruguai, de 1-0 do Novo Horizontino e de 1-0 do Santos, foram vitórias. Só que o Corinthians não jogou bem, não teve um bom desempenho por conta de escolhas do Dorival também. Como, por exemplo, deixar o Maicon no meio de campo, querer jogar com o Carrídio aberto na direita como um pontinha, tal. Tudo isso a gente já estava vendo e já estava falando aqui. Pô, não tô entendendo porque o Dorival está fazendo certas escolhas. Mesmo diante da vitória, a gente comentou. Por quê? Porque não dá pra querer comentar só quando perde. E aí tem torcedor que fica bravo, né, mano? Ai, porque venceu e vocês querem criticar. E nananã. Gente, errado Mas a gente cheio de idiota seria. assim, viu, Lelê? Errado Tá a cheio gente de imbecil assim. errado a gente seria, hipócrita a gente seria. É que você enxerga se a gente não né? enxergasse essas coisas na vitória e criticasse só na derrota. Aí a gente seria hipócrita. Mas se ninguém fala pra você, você não tem que ficar criticando, isso não ajuda em nada. Sempre tem, sempre tem. Só que assim, se você não falar, aí sim que o problema não vai se resolver, porque você tem que colocar luz no problema, Óbvio. né, pra ele ser enxergado e resolvido. E a gente já tava falando aqui, venceu, ok, mas isso aí não tá dando certo. Essa troca aí de, né, tá escolhendo o Michael pra jogar, tá colocando o Carrídio ali aberto, o Ranielli como um cara mais ofensivo ali no meio, eu não sei por que ele enxergou isso. A gente já vinha comentando. Você acha que o Dorival começou a se acreditar que ele é maravilhoso? Porque foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, foi pra seleção. Você acha que ele passou a se acreditar que ele é tão bom que ele pode começar a querer inventar um monte de coisa? Não, pode ser até porque eu até fiz uma piada numa transmissão nossa. Hoje a Voz do Brasil vai ao ar às 8 da noite. Boa. Eu até fiz uma piada numa transmissão nossa aí, até que viralizou, né? Que eu falei, o Dorival, ele sempre foi elogiado e sempre enxergaram ele nos outros times como o técnico que fazia o feijão com arroz. Sim. Ele não queria complicar, ele não queria mudar os caras de posição. Ele chegava e organizava, tanto que no São Paulo foi assim, né? Sempre falava. E aí parece que na nossa vez, ele quis inventar algumas coisas. Na nossa vez, o preto velho fuma vape, né? É isso. E aí, tipo, exatamente isso. O preto velho tá fumando vape com a gente. Mas eu não sei por quê, mano. Eu não sei se é porque realmente subiu a cabeça com o negócio de seleção ou não. Ou se é porque ele enxerga que esse time poderia render dessa forma. Só que aí ele quer inventar uns caras numas posições. É isso que eu não concordo. Porque assim... Mas, ô Lelê, o Dorival, acho que até em outros clubes, ele já fez algumas adaptações que deram certo também. Se eu não me engano, acho que o Alisson no São Paulo, mais recuado ali, é um exemplo. Acho que teve também um trabalho do que ele fez. Eu não sei qual foi outro clube também, que ele fez um improviso de um jogador também que deu certo nessa questão. Mas você não pode, por exemplo, uma coisa é você pegar um Alisson que não tá bem jogando mais adiantado e tentar recuar ele. Perfeito. Aí você fala, vou tentar inventar um jogador assim. Agora você tentar inventar um jogador que tá bem, que te entrega na posição que ele tá acostumado a jogar. E quer inventar ele numa outra, você ferra o cara. Você não ganha um bom ponta e perde um puta volante, um segundo volante, um cara de saída. O Dorival, nesse ponto, pra mim, Lelê, ele tá tentando inventar demais. Tá muito pardal, cara. Sim, eu concordo. E não é que eu esteja querendo a saída do Dorival, que eu já tô jogando tudo pra cima dele. Mas tem críticas, sim, que devem ser feitas. E eu acho que... Por que a gente não pode culpar só o Dorival? Porque mesmo com essas escolhas erradas dele, o time tinha obrigação de vencer, porque precisava do resultado, tava jogando contra um time reserva, totalmente reserva, o Huracan, gente.
Tinha um titular, que é o Fábio Pereira lá, o zagueiro, que é o xerifão deles, que não quis abrir mão de jogar. O resto, assim, os caras naquelas, né? De, pô, tem uma final. Você viu, né? Que ele falou, domingo. Hoje eu quero bater nos trouxas. Não, e assim, é isso, sabe? Então, mesmo com essas escolhas que a gente contesta do Dorival, o time tinha obrigação. Esses caras que estavam em campo tinham obrigação de fazer mais do que eles fizeram lá. De correr mais, né? De entregar mais. E parece que... Cara, foi um jogo tão feio. Né? Foi um jogo tão horroroso de se assistir, mano, que parece que os caras nem queriam jogar. E as críticas? Mas não é que não queriam, é que não conseguiram mesmo. Tá? Lelê, você vê como esse elenco é bunda mole? Ô, Lelê, pra você ver como esse elenco é bunda mole, jogo de Libertadores, valendo vaga, não teve uma briga no jogo, sabe? Tipo, eu não falo isso pra querer arrumar treta do nada, mas, sabe, quando... Ô, Sombra, Libertadores, irmão, valendo vaga, Brasil e Argentina, não tem uma tretinha, teve uma encaradinha do Mateuzinho ali com o cara, porque o cara segurou a bola. Vai cagar, velho. Ô, Lelê, os melhores minutos que o Corinthians teve em campo foi depois que o Garro entrou. Em chutes ali que ele arrisca, a cobrança de falta. A única oportunidade foi a cobrança de falta. Aliás, o Dorival falou sobre isso, mano. O Dorival falou assim, a gente não pode ficar dependendo de um único jogador. Falando sobre o Garro, né? Que depois o repórter perguntou pra ele. Então pra ele o Garro é o único cara bom? Não, ele falou que... Ele quis dizer o seguinte... Não, o repórter perguntou pra falando que depois que o Garro entrou, deu uma melhorada e tal. Ele falou, eu não posso ficar dependendo de um único jogador pra melhorar o time. Voltando de lesão. Eu quero fazer uma cobrança também aqui com o tio Paulo holandês aí também, o Memphis Depay. Porque o negócio é o seguinte... Não, quero saber quem que é. Já acabou o amor, cadê os craques que decidem jogos? Cadê os seus craques? É melhor pagar 4 milhões do que pagar... Exatamente. Cadê o óleo? Vale cada centavo. Musiquinha. Qual que foi o dia que ele apareceu com a faixinha na cabeça aqui? O que aconteceu? Óleo. Mas, ô, Vieira, o negócio é o seguinte, eu acho que o Depay, ele é muito qualificado pra jogar aqui na América do Sul e basta ver aí os lances que ele já participou. É um cara que sabe jogar. Mas, ô Lelê, alguém dentro do Corinthians que tenha culhão, alguém que realmente aí tem aquilo roxo, tem que chegar nesse maluco e explicar pra ele onde ele tá. O Depay, ô Lelê, muitas vezes ele tá num bote, por exemplo, ele vai participar também ali, pressão ali, vão marcar pressão a saída do adversário. Ele vai pra cima da pressão, mas é aquela pressão pra não chegar. Ó, tô indo, mas sai por ali que eu não vou correr atrás de você. Tô fingindo que tô aqui. Quando você contrata um poodle pra ser teu cão de guarda, é mais ou menos o Depay ali fazendo a marcação. Ele vai até um certo ponto e para. Esse maluco, ele precisa entender que jogando com a camisa do Corinthians não tem que ter bola perdida. Porque, por exemplo, o Yuri Alberto, Lelê, é um exemplo disso. O Yuri Alberto, muitas vezes dentro do campo, o meio-campo também deixa ele morrendo de fome, porque a bola não chega no cara. Mas você vê o Yuri Alberto em todo lugar do campo e brigando pela bola. E ele recuando pra buscar a bola, Exato. Então ele não fica ali estacionado, ele compra um lote no campo, onde ele fica aqui, principalmente onde tem sombra. Sabe? Tipo, vou ficar aqui perto da sombra, se eu precisar pegar uma água aqui eu pego. O Depay, ele fica assim. Então, nesse ponto, cara, alguém precisa situar ele, falar, bacana, você tá jogando no Corinthians, meu irmão. Não dá pra você jogar só com a bola no pé. Se o time não estiver entregando a bola pra você aí, você precisa tentar voltar. Você precisa tentar dar opções. Você precisa tentar voltar e dar carrinho também. Porque a torcida do Corinthians gosta disso. Você precisa ser um cara mais combativo dentro de campo. Esse maluco, Lelê, porque é fácil, por exemplo, atirar no Coronado, porque o Coronado, além de morto, é banco. Aí quando o Coronado entra lá 10, 15 minutos, não fez nada o Coronado. Mas e o Depay que ganha 4 pau? E o Depay que ganha 5 pau? Ninguém fala nada do Depay? A mídia tem medo de criticar o Depay porque os Fienzo adoram quando o Depay posta alguma coisa, porque ele não joga nada. Aí no dia seguinte ele posta a música do Rariel. Ele com a camisa do Corinthians, ele numa quebrada aí, tipo, fazendo trancinha. Aí a torcida, tá vendo? O cara é Corinthians, o cara é isso, o cara é aquilo. Né? O cara precisa mostrar que é Corinthians dentro de campo, mano. É dentro de campo que esse maluco precisa correr e provar que ele gosta do clube. Não é tirando fotinho em quebrada, não. Não é postando música do Rariel que ele vai provar que ele é Corinthians, não. É dentro de campo se doando. Porque é pra isso que ele foi contratado. Se fosse pra ser um garoto propaganda aí, usando camisa do Corinthians em outro país aí carente, em quebrada, fazendo trancinha, contratava um cara mais barato, irmão. Contratava um cara mais barato. Agora, pra pagar 4 ou 5 pau por cara por mês, ele tem que corresponder dentro de campo. Ele precisa fazer o que o Yuri Alberto tava fazendo. Ele precisa suprir a ausência do Yuri Alberto agora. Ele não pode perder uma bola e ficar com a mão na cintura, esperando o Corinthians recuperar pra poder jogar de novo. Então acorda, Depay. Acorda.